Fala galera, beleza? Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, dá o seu like, ativa o sininho e vamos que vamos. Próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser sábado aí no Newton Santos. E a gente pode afirmar que o Fluminense é amplamente favorito, né? Pela fase péssima do Botafogo, pelo bom momento que o Fluminense vive aí. Renato Gaúcho assumiu o Fluminense e tá invicto até agora. E o Fluminense vai vir com tudo aí contra o Botafogo. Nesse retrospecto, são 7 vitórias seguidas do Botafogo. O Fluminense foi capaz até de perder do Botafogo de Lúcio Flávio em 2023. Isso aí foi incrível. Mas vencemos, né? Mas nada disso vai importar, porque o Fluminense é favorito. Tem um time estruturado, tem jogadores que estão muito bem aí. Arias, como sempre. O Cano voltou a meter gol. O Fluminense está arrumado e totalmente o oposto do Botafogo, que está completamente desarrumado, tem feito exibições péssimas, está sem elenco, jogadores que eram super importantes do Botafogo no ano passado estão mal tecnicamente e fisicamente. Então, o Fluminense tem grande chance aí de quebrar esse jejum. Para quebrar esse jejum, o Fluminense até poupou os titulares no meio de semana pela Sul-Americana. Os caras estão querendo, tá? Os caras querem ganhar, quer quebrar essa sequência aí, que realmente é incômoda. Então, eles vão vir com tudo aí contra o Botafogo nesse jogo pelo Brasileirão. Bom, mas e o Botafogo? Vou chover numa olhada aqui. Botafogo tá numa fase horrível. Tá num ano horrível. A gente tá com um time estruturado. Um time que não consegue... Eu não vou nem falar dos resultados. O Botafogo não consegue jogar. O Botafogo não consegue disputar o futebol. Porque é um time que é um bando. É um time espaçado. É um time que não consegue trocar passes. É um time que não consegue ameaçar o adversário. Mas aí eu vou dar uma passada de pano um pouco nos jogadores, tá? Os jogadores estão mal, mas qual é o jogador que vai render em um ano que ficamos sem técnico durante 3 meses? Qual é o jogador que vai render que vê a sua própria diretoria cagar pro planejamento? Qual é o jogador que vai render vendo que o Botafogo realmente jogou no lixo certas disputas, né? A Supercopa, a Recopa, até o Carioca, tá? Até o Carioca. Claro que o jogador não vai ficar motivado. O Botafogo tá atrás dos adversários. Então, o jogador não vai conseguir render. E ainda mais vendo o dono do Botafogo, né? O senhor John Textor, botando a culpa nos jogadores. Defendendo Renato Paiva e acusando os jogadores de não conseguirem fazer o que o técnico pede. Aí não tem, cara, como é que o jogador vai se concentrar? Como é que ele vai render? Não tem como. O que eu acho bom é que a maioria da imprensa tá do lado dos torcedores, vendo que o Renato Paiva não serve, que o John Textor tá cagando pro Botafogo, mas ainda vejo nas redes sociais gente defendendo ainda o Textor, o Paiva, o Cantarelli, por exemplo. Respeito muito, gosto muito. Ele transmite muita emoção aí nos jogos do Botafogo. Gosto muito dele. Mas no último podcast dele, ele defendeu o Renato Paiva. Falando, tipo, como o Paiva vai trabalhar se não tem peças para trabalhar e tudo mais. Me desculpa aí, Cantarelli, mas o Paiva, além de não implementar trabalho, não treinar o time e fazer escolhas erradas antes do jogo, durante o jogo e até depois do jogo, de fazer declarações horríveis nas coletivas, simplesmente lamentável que ele fala, que é outro que bota a culpa nos jogadores. Não tem como defender o Renato Paiva. Não tem como defender ele. Sabe, ele foi a última opção para a escolha de técnico. Foi a última. Foi o que sobrou, né? Até porque o cara estava desempregado. E vimos
torcedores do Bahia falando nas redes sociais: Renato Paiva não é bom técnico, ele só fez merda no Bahia. E até mostraram jogadas, né? Gols que o Bahia tomou, derrotas do Bahia. E tá igualzinho no Botafogo. Jogadas iguais, de gols tomados, né? De posicionamento errado, de escolhas erradas de time, substituições erradas. Então, Cantarelli, foi mal, cara. Gosto muito de você, cara, mas, pô, não tem como defender um cara desse, não. Se o Fluminense fizer o dever de casa, vai passar por cima do Botafogo. É triste falar isso, né? É triste falar isso. Eu vou nem falar mais do ano passado, tá? Esquece. Valeu aí os títulos, tá? Mas não vou ficar comparando. Então, se o Fluminense fizer o dever de casa, vai explorar as inúmeras fragilidades do Botafogo e vai fazer o resultado. O Botafogo não esboça nenhuma reação. A gente não vê esperança de ver um Botafogo jogando diferente contra o Fluminense. Sabe? O que pode contar, o retrospecto pode até contar em certo momento, que o Botafogo, em certos momentos, foi pior até que o Fluminense e conseguiu o resultado. Mas é totalmente favorável ao Fluminense. Tá? É triste falar isso, mas... E a gente pode esperar um público ruim para esse jogo, porque além do horário horrível que a CBF coloca para os jogos do Botafogo, não é só para esse não, é para todos. A gente não vê o Botafogo jogando 16 horas no domingo. Isso é raro. Ano passado, além do Botafogo e São Paulo, da última rodada, não lembro de outro jogo sendo 16 horas. Me falem nos comentários se teve, mas eu não lembro. Além do horário horrível, a campanha do Botafogo tá horrível. Tá? As perspectivas, a esperança. Então, promessa de público bem pequeno para esse jogo também. E o que a gente tem que tomar cuidado nesse jogo? Arias jogando a Vera, como sempre. Cano voltou a meter gol. Cano não consegue fazer gol no Botafogo. Ele costuma não render contra o Botafogo. Mas, lógico, tem que ficar de olho. Então, o Fluminense tem um meio de campo ali forte. Tem um Canobi ali que é chato também. Cai, mas é um cara que tá sempre a fim de jogo, né? Então ele vai explorar bastante aquele canto do Botafogo ali. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Renato Gaúcho, cara, é malandro, né? Malandro. Então ele vai estudar o Botafogo. Ele vai ver que o Botafogo não tem posse de bola, que o Botafogo não consegue trocar passe, que o Botafogo não ameaça, né? Eu faria diferente para esse jogo. O Cuiabano, ele jogava de ponta com o Renato Gaúcho no Grêmio. Eu colocaria o Cuiabano de ponta, ali com Alex Telles ali na esquerda. Ele é Cuiabano de ponta. Cuiabano, Savarino e Arthur com o Igor na frente. Ah, mas pô, ele vai desvalorizar quem joga na posição. Tô nem aí, cara. Tem que tentar uma coisa diferente. O Cuiabano tá jogando bem esse ano. Tá afim de jogo. É um cara que tem disposição, tem habilidade, ataca bem. Por que não botar o Alex Telles ali na esquerda e o Cuiabano como ponta ali apoiando ele? Acho que daria certo, hein? Eu posso falar 1000 coisas aqui de como o Botafogo deve se portar para esse jogo, mas é difícil acreditar que vai ser colocado em prática, porque esse time do Botafogo já provou, o Botafogo de Renato Paiva já provou que não tem poder de reação. Eu nunca vou torcer contra o Botafogo, tá? Nunca. Mesmo torcendo para que um técnico caia. Nunca vou torcer contra o Botafogo. Então, tô aqui acreditando numa vitória do Botafogo contra o Fluminense. Aumentar essa freguesia aí do Tricolor das Laranjeiras, que não vence a gente há 3 anos. E que o Botafogo se recupere, cara. Que o Botafogo se recupere, que, sabe, que aconteça alguma coisa drástica pro Botafogo voltar aos trilhos, cara. Porque se você for ver, o time do Botafogo, cara, se você ver as peças que jogaram no ano passado, o time do Botafogo é bom, cara. São praticamente 9 titulares do Botafogo do ano passado, que ganhou o Brasileiro e que ganhou a Libertadores. Os caras não desaprenderam a jogar. Se botar alguém ali pra extrair o máximo desses jogadores, pode dar certo. E vai dar certo. Sabe por que é difícil acreditar? Porque eu acho que o Renato Paiva já perdeu o vestiário. Nessa entrevista que ele colocou a culpa nos jogadores
pelos gols perdidos, pelos gols bobos que tomou, pelas declarações do Textor também colocando a culpa nos jogadores. É por isso que é difícil acreditar que vai ter alguma reação. A não ser que eles se juntem lá e falem, pô, cara, a gente tem que virar esse jogo aí, a gente tem que reagir, porque aqui é Botafogo, porra. Aqui é Botafogo, a gente já provou no passado, cara, que o grupo é forte. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, dá o like aí, ativa o sininho aí para novos vídeos, para vocês saberem que tem novos vídeos. E vamos que vamos. E só para não esquecer, tá? Fora Paiva. Saudações alvinegras.